Olá galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial a você Esmeraldino. Vamos aqui fazer uma análise deste jogo de ontem, vitória do Goiás 1-0 sobre o Vasco, confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Eu acho que um ponto é unânime, é muito próximo disso. O Goiás conquistou um grande resultado, esse é um fato. Lógico que vamos analisar aqui as circunstâncias, o adversário, o momento do Vasco, mas eu acho que não cabe discussão sobre isso. O Goiás conquistou um grande resultado. Joga agora em casa com a vantagem do empate. Eu acho que o Goiás não matou o confronto ainda, esteve próximo disso, especialmente no primeiro tempo, mas o Goiás tem uma vantagem muito boa para seguir adiante na Copa do Brasil. O primeiro tempo do Goiás ontem, em São Januário, para mim foi o melhor tempo de jogo do Goiás nessa temporada. Um time que conseguiu marcar bem o Vasco, tanto é que o Tadeu só fez uma defesa no primeiro tempo, e quando teve a bola conseguiu jogar e criar oportunidades. O goleiro do Vasco fez, além do gol do Goiás, o goleiro do Vasco fez duas grandes defesas e o Goiás não colocou uma bola na trave. Então, o Goiás poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem, inclusive, maior do que a de 1-0, devido à sua superioridade em campo. No segundo tempo, o Goiás optou, ou pelo menos talvez não tenha sido propriamente uma opção, mas o Goiás apenas se defendeu. O Goiás perdeu a qualidade do seu jogo ofensivo que ele tinha tido no primeiro tempo, mas se defendeu muito bem. Novamente citando o Tadeu fez também só uma defesa e uma finalização de fora da área. O Vasco não conseguiu criar. Como não conseguia criar, o time arriscava as bolas de fora da área. Então o Goiás se propôs a defender. Até acho que o Goiás poderia ter sido mais ousado, como no primeiro tempo. Se defendia, tudo bem, mas quando tivesse a bola, jogasse. Porque o Goiás tinha condições para isso, tanto que fez isso no primeiro tempo. Mas este Goiás apenas defensivo foi um Goiás competente também, como do primeiro tempo. Então, nas duas propostas, o Goiás foi competente. Quando ele se defendeu e jogou no primeiro tempo, ele foi competente, fazendo as duas coisas. E quando ele quis apenas se defender no segundo tempo, ele também foi competente. Tanto é que o Vasco não chegou. O Vasco viveu de bolas cruzadas e de finalizações ali da intermediária. Em relação ao confronto, acho que o Goiás ainda não matou, mas eu vejo que o Goiás se fortaleceu muito neste duelo, porque agora joga em casa com a vantagem do empate. Esse jogo é marcado para a próxima semana aqui em Goiânia, muito provavelmente será realizado de portões fechados, até por uma determinação que a Secretaria Estadual de Saúde fez ontem. Aqui em Goiás apareceram os 3 primeiros casos de coronavírus, então todos esses eventos que têm aglomeração de pessoas, eles estão sendo suspensos, adiados, ou no caso do futebol, realizados sem públicos. Lógico que isso prejudica o Goiás. Em um jogo como este era muito melhor encher o Estádio Olímpico, como o Vasco encheu ontem em São Januário, e para o Goiás seria um fator, penso que muito benéfico. Mas também a gente precisa compreender a situação, o risco. Essa já foi declarada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia, então eu acho que o governo goiano acerta ao agir dessa forma. Talvez, eu imagino que muitas coisas podem acontecer nesses próximos dias, talvez a CBF até adie essas partidas, porque a tendência agora é que o vírus alastre pelo Brasil, e aí as autoridades do futebol também terão que tomar algumas providências, porque até agora no Brasil só a Federação Goiana tomou alguma providência. No restante do país, ninguém. A Conmebol já tomou, a FIFA, vários países europeus,
mas como o vírus está chegando ao Brasil agora, nessa chegada dele por aqui, a Federação Goiana foi a primeira a tomar essa decisão. Bem, vamos aqui uma análise tática do Goiás, né? O Goiás, outra vez o Ney adotou o 4-1-4-1 e bem executado, né? Eu vi um Goiás muito sólido na marcação, o Vasco criando pouquíssimo oportunidade em cima desse sistema do Goiás, e alguns jogadores, especialmente um que ainda para mim vinha devendo muito, ontem fez uma partida muito boa, o volante Sandro. Nós podemos, eu vi o Sandro ontem, um Sandro, vou dizer, grande, sabe? Um jogador com muita personalidade, roubando bolas no meio campo, porque me parece que agora ele está ganhando essa condição de jogo, essa força para o combate, ajudando muito no jogo aéreo, dando qualidade no passe. Para mim o Sandro fez ontem uma grande partida. O Léo Senna não foi brilhante, mas bom jogador. Daniel Bessa, outro que fez outro grande jogo. Eu citava que o Goiás tinha 4 jogadores que vinham oscilando muito e que eles poderiam comprometer a atuação do Goiás. Eram o Pintado, lateral direito, que não comprometeu. No ataque até poderia ter tido um desempenho melhor, porque conseguiu umas 2 ou 3 escapadas ali pelo lado, mas não conseguiu executar as jogadas com qualidade. Mas defensivamente o Vasco não criou nada no setor dele praticamente. O Sandro, que fez uma partida muito boa. O Caju, acho que foi razoável, não comprometeu. Não ajudou, mas não comprometeu, isso já conta. E o Daniel Bessa, que para mim fez um grande jogo também, assim como o Sandro. O meio campo do Goiás foi grande contra o meio campo do Vasco, especialmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o meio campo do Goiás marcou, o Vasco não jogou. Né? E isso é o que você espera de ideal para todo meio campo. Lá no ataque, o Vitor Andrade, primeiro tempo muito bom, e normalmente o Vitor é esse jogador, ele é um jogador de 50, 55 minutos. Depois ele cai muito fisicamente. Ele só precisa melhorar a definição de suas jogadas, né? Ele consegue iniciá-las muito bem, mas quase sempre não finaliza bem. Não finaliza no gol, não escolhe um bom passe, né? Me parece que ele vai arrancando e aí chega um momento que ele se perde. Isso é questão de treino, acho que é corrigível. O Queco, bom jogo, muito comprometimento tático. No segundo tempo, praticamente não atacou, se dedicou apenas a marcar. Mas no primeiro tempo ele jogou. Jogou, segurou o Vasco. Bom jogo realmente do Queco. E eu gostei do Rafael Moura no primeiro tempo. No segundo tempo ele ficou meio sem função. E como o Goiás apenas marcava, e marcava em linhas muito baixas, ali o Rafael Moura ajuda muito pouco. Até que nas jogadas aéreas ele colabora. Mas para apenas como um marcador, eu penso que era mais interessante, já que o Ney tinha essa proposta, poderia ter colocado o Vinícius, que é um jogador que faria essa mesma marcação, inclusive muito dedicado, Rafael Moura, vale ressaltar isso, mas que você teria uma explosão para um contra-ataque, por exemplo. A dupla de zaga, bem, Rafael Vaz e Fábio Sanches, como o Fábio Sanches cresceu, né, com a chegada do Rafael Vaz. Um jogo muito bom dos dois, e o goleiro Tadeu extremamente seguro, né? Calmo demais dentro do gol. É um goleiro muito confiável. Então o Goiás fez um jogo muito bom e conquistou um resultado talvez até inesperado para alguns antes do confronto. Eu previ um jogo equilibrado e o primeiro tempo não foi equilibrado. O Goiás controlou completamente o Vasco. No segundo tempo, sim, o Vasco soltou, fez uma pressão muito mais por imposição física do que técnica, mas o Goiás se segurou muito bem. Eu classificaria este jogo de ontem como o grande jogo do Goiás nessa temporada, superando inclusive aquela vitória diante da equipe do Santo André. Tranquilo, gente? E você, torcedor? Aliás, elogios ao Ney, né? Ia me esquecendo.
O Ney Franco, que já havia tido um grande desempenho contra o Santo André. O Goiás foi muito inteligente naquele dia. Ontem eu gostei novamente muito da postura do Goiás, porque o Goiás conseguiu fazer o que ele se programou fazer. Fez no primeiro tempo, fez no segundo tempo. Então, quando eu discordo do Ney, eu o critico. Quando eu concordo, eu preciso elogiar. E antes eu havia citado aqui que era um jogo para o treinador. Né? Era um jogo muito equilibrado, muitos fatores sobre o jogo. Então era um jogo para o treinador ser fundamental. E o Ney Franco venceu, mas venceu assim com sobras o duelo contra o campeão do mundo, né, em 2006 pelo Internacional, o Abel Braga. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês. Fiquem à vontade aí para apresentar suas manifestações, seus comentários. Vamos debater o futebol goiano sempre por aqui. Até a próxima.